Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pretotec, esse projeto que a gente faz com tanto carinho da Rádio Band News FM. E a gente faz essa gravação aqui na sala Band Google, essa parceria tão incrível, essa sala aqui que sempre traz tantos dados interessantes que revelam muito sobre as pessoas que a gente conversa aqui. E olha só, hoje a gente está sem a Cíntia Martins, ela que faz essa dupla comigo, eu estou voltando de férias agora e ela aproveitou para cuidar de umas questões pessoais, mas ela volta normalmente no próximo episódio. Vamos já falar quem é esse nosso artista de hoje. A gente sempre recebe pessoas muito incríveis, hoje não vai ser diferente. É o Jonathan Fer, ele que já esteve com a gente há 3 anos, né, Jonathan? Veio aqui em 2022, conversou quando ainda era Milena Teixeira, junto com Cíntia Martins. Seja muito bem-vindo e agora para contar muito mais da sua história, né? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, voltando. E, enfim, esse lugar aqui que me recebeu com tanto carinho, retornar aqui quando agendado, eu falei, nossa, que legal, Pretoteca, eu vou amar estar lá. Enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, viu? Jonathan, que é um músico excelente, tem ganhado muito destaque na cena musical brasileira, com jazz, também fazendo uma mistura entre outros ritmos, né? E tá agora com um novo trabalho, o Lar. Queria já começar com esse novo trabalho e também trazendo um dado interessante aqui da sala Band Google. Vou pedir para o Cauê Marques colocar aqui pra gente na tela sobre as músicas mais ouvidas no último ano no Brasil. Saudade é a que aparece em primeiro lugar, essa que está também, claro, nesse seu novo trabalho. Sim. Foi lançado há pouquinho, né? Foi em setembro. Foi agora, recente. Inteiro vem em segundo lugar, depois Meu Sol, Adorava Me Ver Como Seu e Liberdade. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse levantamento. Aqui, eu tô chocado. Olha só, essas são as mais ouvidas, né? Que mais ouvidas, que legal. E é muito legal que tenha trabalho, uma música que está no seu trabalho novo, né? Sim, outras músicas também, ouvido. Mas que já está no seu trabalho novo e já está entre as mais ouvidas, sim, né? Como sim. que é isso para você? É um dado bem interessante. O Saudade, ele é muito profundo. É uma música de piano solo no disco que é, na grande maioria, cantado, de canções, né? Com letras e tal. E eu não podia deixar de colocar uma coisa instrumental. Falar, gente, eu ainda faço música instrumental, ainda sei fazer, tá? Não desaprendi, não. E Saudade, essa música eu fiz na época pro meu pai, que faleceu há 2 anos atrás. Eu estava longe, estava em Lisboa, no meio de uma turnê de 40 dias, e ele se foi, e essa música foi uma homenagem para ele. E, assim, tem sido muito incrível, assim, muito forte toda vez que eu toco com ela. E aí eu não podia deixar essa música no disco chamado Lar, não colocá-la no disco. Então talvez tenha uma performance aí na escuta da galera bem interessante. Inteiro também, que está no álbum Lar também. Meu Sol, do Liberdade. Adorava Me Ver Como Seu, uma faixa que eu gravei do Djavan, do especial agora chamado Canto Djavan, com um monte de artistas incríveis também gravando também. E essa música tem uma performance também legal, tá com sei lá quantas mil visualizações no YouTube, bem maneiro. E Liberdade, que dá nome ao meu próprio álbum também, meu terceiro álbum. Então, tô feliz, que legal, hein? Eu quero esses charts daqui na minha mesa, gente. É sempre muito legal ver a reação das pessoas que vêm aqui e acabam se deparando com esses levantamentos que são feitos aqui pela sala Band Google. O Zé Florentino, ele é o responsável por fazer todo esse levantamento pra gente. E é sempre bacana, porque isso mostra também como artistas têm se posicionado aqui no Brasil, também em outros estados. Tem mais uma tela que eu acho que eu já vou aproveitar. Eu tinha combinado para ser mais pra frente, mas já vou pedir pro Cauê Marques colocar pra gente, como eu falei de outros estados. Rio de Janeiro lidera interesse por Jonathan Fer. E não seria diferente, né, Jonathan? Você que é do Rio de Janeiro, de Madureira, ali da zona norte do Rio, e aí aparece Rio de Janeiro em primeiro lugar. Só para quem está ouvindo a gente no Spotify, também no rádio, Santa Catarina vem em segundo lugar, depois Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Isso te surpreende? Me surpreende, porque nos que eu vejo muito São Paulo aparece quase sempre em primeiro lugar do que do Rio, sabia? Interessante. O Rio de Janeiro vem atrás assim e tal, São Paulo... e tanto é que eu falo, a maior parte da minha atuação de shows é muito em São Paulo. Já fui em Santa Catarina também, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul também, já estive também, todos esses estados. E muito legal, porque a gente fala que santo de casa não faz milagre, né? Mas eu gosto E tem sido interessante o fenômeno agora no Rio, que desde o lançamento do Liberdade já vem esse fenômeno, mas agora com o Lar, as pessoas estão muito engajadas no meu trabalho no Rio de Janeiro. Então, toda vez que eu vou, sempre tem gente que me para falar do meu trabalho. Esses dias foi engraçado que eu peguei um Uber, aí eu entrei no Uber, ele olhou, eu te conheço. Tu não é o pianista do TikTok? Eu falei, não sei, cara.
não, é você sim, pô, que toca assim na igrejinha, toca não sei o quê. Aí eu falei, sou eu. Ele manda uma mensagem pra minha mulher, ela adora o seu trabalho, não sei o quê. Eu acho legal, assim, que tá chegando de uma maneira muito orgânica para as pessoas. Sutil ali, né, chegando. E um trabalho que meu trabalho sempre foi um trabalho fora da curva. Eu me propunha isso porque eu até fico brincando que meu acidente é em aquário, né? Não tinha como fazer uma coisa muito certinha na linha, né? Eu sempre tento fazer coisas que sejam fora, assim. E aí a gente sempre espera, enquanto artista, que isso vai reverberar nas pessoas, que tenham pessoas que se linkem com essa sonoridade. Eu falo que eu faço música pra mim antes de mais nada. Eu faço música... quando o disco tá pronto, eu gosto de ouvir o disco e falar assim, esse disco tá ótimo pra ouvir, eu ouvir esse disco. Aí quem vai se conectar depois disso, maneiro, vai ter gente que vai gostar, gente que não vai gostar, a gente vai gostar de umas ou de outras não, ou vai se conectar com uma coisa ou outra, ou não vai se conectar nem com nada. Mas eu não me preocupo com o fator pós o lançamento, a partir da minha decisão do que eu quero fazer. E aí é muito legal quando eu vejo que esse trabalho fora da curva, ele tá ultrapassando os limites do que estava na minha cabeça, sabe? Do que eu tinha imaginado para essas obras, assim. O Cura, por exemplo, que é o trabalho de 2021, que na época eu vim aqui no Pretoteca falar dele, de piano solo, era um disco totalmente não convencional, no momento que tava muita coisa pop acontecendo, muitas outras coisas incríveis rolando assim no mercado. E eu lanço um disco de piano solo, com cordas. Esse disco, assim, ficou nas listas de melhores discos do ano, com Ludmilla, com Anitta, com umas listas de coisas muito fora, assim, mainstream. E fui indicado a prêmios, depois também com o prêmio de show, por conta desse trabalho também. Então, assim, fiquei muito feliz. O Liberdade também, que depois foi uma outra obra que veio na sequência, que também é uma obra bem fora, assim, dos padrões convencionais do que a galera gosta de fazer, ainda mais para um jazzista, né? E também foi indicado ao prêmio da música brasileira. E aí foi muito legal, que eu falei, gente, olha meus concorrentes. Aí eu tava concorrendo na categoria lançamento do ano. E aí o lançamento do ano era eu concorrendo com Ludmilla, com Djonga e com o Jorge Aragão. Eu falei assim, pô, legal, cara, que bacana, né? Então, assim, só de estar com essa galera nivelado nesse lugar de lançamento do ano, eu achei bem legal. Então, eu fico feliz quando esses trabalhos que na minha cabeça eu quero que chegue para o máximo de pessoas possível. Essa é a minha ideia, sempre foi minha bandeira de democratizar esse acesso a essa ideia do jazz super elitizado, super... que a galera coloca, né? Como se o jazz fosse uma coisa quase inacessível, e trazer isso de uma maneira mais fluida para as pessoas ouvirem, se conectarem. Eu acho que esse resultado me deixa feliz. É muito legal mesmo ouvir isso e também poder acompanhar o seu trabalho. A gente pegou lá de 2022, né, quando você veio aqui, até agora também, e fazendo essa trajetória, eu queria falar que esses discos, esses trabalhos, eles se conectam, né? É Lar, Liberdade e Cura, não nessa ordem exatamente, né? Foi trás pra frente, faz de trás sentido. pra frente, né? Faz sentido. Mas elas se conectam também na história que você vai contando ali, não é? Sim, sim. O meu primeiro álbum é o Trilogia do Amor. E aí, esses dias eu estava dando uma entrevista para um veículo que falou uma coisa bem interessante, que o Trilogia do Amor é o disco profético para os 3 álbuns seguintes, que são Cura, Liberdade e agora o Lar. Eu falei, nossa, que legal isso. E realmente tem a ver. O Cura, quando ele saiu, quando eu estava fazendo ele todos os álbuns, eles têm uma pergunta que eu me faço, assim. Todos eles são sobre a minha verdade, sobre o meu processo interno, sobre terapia pra caramba, rituais que eu crio pra entender meus processos, de espiritualidade, um monte de coisa, assim. Então, Cura, quando foi no meio da pandemia, 2020, todo mundo com medo de perder família, amigos, etc. Tudo travado, as incertezas do que ia ser dali pra frente. E eu comecei a tocar, só tinha eu e o piano no meu apartamento, era eu e o meu piano pra fazer, era isso, momentos que eu tinha tava triste, você tava no piano e tocava. Tava feliz, tava com incerteza, queria vontade de chorar e não conseguia chorar, dificuldade de chorar, você tava no piano e aquilo ali era onde eu me expressava e onde eu ia me curando, sem saber que eu tava nesse processo de cura, na verdade. Que eu tava dentro do meio do miolo, assim, só cheguei isso depois. E é engraçado que, falando com você agora, eu percebo que nesse momento, vários amigos às vezes me ligavam, assim, eu sou meio o ouvido de muitos amigos, assim, tô com um problema aqui, Jonathan me falando, pô, aí posso falar contigo? Aí eu vou, tô na escuta.
E eu sempre tava falando sobre curas com a galera. Mas com uma forma muito intuitiva, não, cara, ó, você busca a sua cura interna, porque olha só. E aí falava coisas que também eu me ouvia também. Mas eu não, eu não me. Só que é isso, eu não me percebia no processo. Eu me ouvia, mas não me percebia nesse processo de curamento. E aí, essas músicas que eu fui fazendo, depois a gravadora que eu faço parte hoje, que é a Som Livre, o Paulo Montes, que me convidou para integrar o casting e falou assim, cara, eu queria te chamar, você tem algum projeto de um disco já pronto, assim, de música? Eu falei, cara, não sei, eu acho que eu tenho umas coisas aqui, deixa eu ver. Aí, quando eu fui ver, eu tinha um disco todo pronto, que era o Cura, e dentro desse lugar do curamento. E a provocação desse disco é, quando você tem uma cicatriz, ela tá ali para dizer que você se curou ou que você se feriu? Qual a sua perspectiva daquilo que te atravessa? Então, esse foi meu processo de intuição, de construção desse trabalho, desse disco e tal. E foi até um desafio para mim, porque essas canções, essas músicas que eu fazia, não era para colocar num disco. Inclusive, eu nem pensava em fazer meu segundo disco de carreira, fazer um disco de piano solo. Porque eu pensava assim, nossa, o disco de piano solo vai ser 10 anos de carreira de Jonathan Ferro, no Carnegie Hall, com a Orquestra Sinfônica de Chicago, sei lá. E, de repente, no segundo disco eu estava fazendo esse trabalho, foi desafiador nesse sentido, porque eu me provoquei em várias coisas assim, tive que desafiar muitas coisas internas para poder fazer esse trabalho acontecer, emocionalmente falando mesmo, assim, tem muita coisa emocional minha. E é legal o quanto esse trabalho reverbera até hoje, assim, eu recebo mensagens, que eu não compartilho, eu não gosto de compartilhar as mensagens da galera na internet, assim, porque são muito pessoais, mas pessoas falando sobre suicídio, por exemplo, falando sobre relacionamentos que foram restaurados a partir da escuta desse trabalho. Tive um show agora, uns 2 meses atrás, fazendo esse show, que agora se chama Experiência Cura, que eu toco as músicas desse repertório e algumas coisas desse universo também. E uma menina veio falar que teve um problema de coluna seríssimo e ela ficou ouvindo esse disco todo dia, buscando a cura dela e mentalizando a cura dela. E ela falou, cara, tô uma semana que saí do hospital, a primeira coisa que eu vim foi vir no seu show pra ouvir isso ao vivo. Achei isso tão bonito, né? E aí, depois do Cura, quando lançou, eu fiquei assim, nossa, depois que eu me curo, beleza, o que acontece depois que eu me curo? Aí comecei a buscar essa pergunta. E aí a resposta que me veio foi liberdade. Porque se você for comparar, por exemplo, se você tá resfriada, super resfriada e tal, e você fica aquela coisa, né, frio, febre, espirrando, e tosse, não sei o quê, e você quer ficar enclausurado dentro de casa pra você curar, tomando remédio, chazinho, você não quer, não tá pro mundo. E aí, quando você se cura, a primeira coisa que você quer é sair, é você emancipar o teu corpo, o teu riso, encontrar com pessoas que te amam, que são queridas e tudo mais. Então, eu fiquei pensando nesse lugar que depois que eu me curo, eu me liberto. Mas eu falei, pô, mas que liberdade é essa? Que experimentação de liberdade é essa? E aí eu li uma frase muito impactante para mim, do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, que eu gosto de algumas coisas que ele tem, assim. E essa frase fala assim, nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Eu achei isso muito forte, porque ele poderia usar, nunca é alto o preço a se pagar pela alegria de pertencer a si mesmo, ou nunca é alto o preço a se pagar pelo contentamento ele usa privilégio, porque privilégio é para poucos. Então, eu falei, nossa, isso me pegou muito, que eu falei, nossa, será que eu sou livre como eu acho como eu penso que eu sou? E aí eu fui me investigar nesse processo de liberdade, de emancipação, vendo que tinham vários grilhões que me prendiam. Até fico brincando que, no livro do Nietzsche até, ele fala que, sobre espírito livre, eu fico brincando que eu sou espírito solto. Porque o espírito solto, ele pressupõe que ele outrora foi preso, estava preso, e quando ele sai, aí quando você solta o cachorrinho, ele sai, tá dentro de casa, quando solta ele quer cheirar tudo, ele quer viver a vida na sua eminência máxima, assim. Então, eu me sinto muito nesse lugar, assim, pensando nisso aqui. Então, o Liberdade foi um disco que sai do Cura nessa provocação de pensar o que é ser livre, liberdade para dentro, claro, sempre, né? Então, porque eu falo que às vezes pode ter uma pessoa presa, mas mesmo num cadeia, em qualquer lugar, que talvez esteja muito mais livre do que alguém que esteja aparentemente solto, mas que está com a cabeça super presa com várias coisas, com pensamentos repetitivos, pensamentos de autodestruição e de tantas outras coisas. E a Liberdade traz essa proposta nas letras de fluidez, de pensar, não performar o que o outro pensa. Até essa música Liberdade que está aqui na lista, ele fala sobre isso, né? Nunca mais performar a versão que você tem de mim. Que a gente performa muito isso, né? Relacionamento, no trabalho e tal.
a gente entende o que a pessoa acha o que a pessoa se apaixona, que a pessoa gosta da gente, a gente começa a performar aquilo ali e vai se perdendo naquele personagem. De repente você... É até engraçado, às vezes eu vejo relações afetivas sexuais, por exemplo, que quando terminam, a pessoa vira uma outra pessoa. Nossa, a pessoa virou... Não, ela não virou, ela só se desfez daquele personagem que estava ali dentro e ela voltou para ela. Então, esse disco é sobre isso. E aí, depois da Liberdade, eu falei assim, nossa... depois de... Beleza, me curei, me sinto no processo de emancipação, porque é um processo gradativo enfim, o tempo todo, o tempo integral. E o que acontece depois disso? Aí veio a coisa do lar. Foi mesmo uma intuição, assim, de achar esse lugar de lar, porque eu preciso, se é para dentro, esse eixo que eu tenho que encontrar para achar esse lar que sou eu mesmo, né? Esse corpo que é o meu corpo lar. Então eu comecei a pensar sobre isso, junto com isso veio a partida do meu pai, que me provocou em ainda mais fundo. Eu falo que eu me senti como se meu teto tivesse voado, assim. Então, eu comecei a questionar que lar é esse. O lar é a família, o lar são meus amigos, meus amores, minha música, meu corpo, esse território me acompanha quando eu vou para algum lugar. Enfim, aí esse disco ele tem muito essa proposta desse lugar de pensar todas as coisas que me atravessam para identificar esse lar que sou eu. Então, o disco lá, ele fala de amor, ele fala de não performar esse amor, tem uma música chamada Tô Apaixonado, que fala, que é a mais romântica assim, do disco, que fala eu não queria pagar de emocionado, mas tô apaixonado. Que é a coisa muito do masculino, né? Que tenta não quero pagar de emocionado, não sei o que e tal. E aí, até um amigo falou assim, cara, muito legal essa música que você fala que não queria pagar de emocionado, mas tá a música inteira emocionado. E aí tem Inteiro, também tava na lista também, que fala sobre esse lugar de eu quero ser inteiro, não só metade, ser inteiro pra mim. E é isso. E aí esse disco ele tem esse lugar tem uma participação do Marcos Valle, que é um queridão, artista que eu admirava já desde sempre. Conheci a pessoa, estou admirando ainda mais. É um ser humano incrível, com uma história incrível, com inspiração, assim. Então, eles vão se linkando, um álbum vai linkando com o outro. Eu acho que eu fico pensando que daqui a um tempo, eu quero ter, lá na frente, assim, quando eu não fizer mais discos, sei lá, se eu vou fazer disco, não sei quanto tempo eu vou fazer disco, eu quero olhar pra minha trajetória e falar assim, cara, isso aqui, tudo que eu fiz fez sentido. Cada disco é um retrato de um Jonathan ali, tem um tempo do Jonathan, no perfil do Jonathan. Então, acho que é isso. Ah, que legal. É muito legal passear por essa história, porque isso mostra muito de quem é você como artista e o que você também quer transmitir para as pessoas. Para a gente encerrar esse papo desses discos, eu quero que a gente toque agora a música Saudade. A gente separou também um trechinho para a gente ouvir. Vamos. Coisa linda, né? A gente fica emocionado só de ouvir, assim, já o comecinho. É muito lindo mesmo. Seu trabalho é incrível, é incrível. Obrigado, é muito bom compartilhar com todo mundo aqui. Agora, pra gente ir mais para essa parte do jazz, né? Você é um artista preto no Brasil, tocando jazz, esse estilo musical que é nosso. É do povo preto, sempre foi, surge aí. Mas no decorrer do tempo vai sendo embranquecido, vai sendo elitizado, mas a gente tem uma... Exatamente, mas a gente retoma, né, o que é nosso. Sim. Como é que tem sido esse processo para você também, como um artista brasileiro que toca jazz, um estilo musical que ainda está nesse processo de ser redemocratizado novamente, né? Então, tem esse movimento bem interessante que o jazz no Brasil ele se elitizou, ele virou das elites. Há uma esfera no inconsciente coletivo, como se para ouvir jazz eu tenho que ser um grande conhecedor, tenho que ter 10 mil vinis em casa, eu tenho que ser um profundo conhecedor, quase como se tivesse uma etiqueta para você ouvir jazz, sabe?
Eu sempre questionei isso, né? Aí, mais uma vez, o Jonathan Fer, questionador. Sempre questionei isso, porque eu era um moleque periférico que estava apaixonado por jazz. Quando eu conheci jazz através do Joe Coltrane, eu vi, eu falei, cara, essa música é muito transgressora, muito transformadora. E aí eu sou meio hiperfocado, assim, sou meio CDF, quando uma coisa me interessa, eu fico lendo tudo, sabendo tudo. Eu ia pra um lugar de discos que eu conseguia ouvir o máximo de disco possível, passava a tarde toda ouvindo disco lá. No Rio de Janeiro, os únicos locais que eu conseguia ir pra ouvir jazz eram na Zona Sul. Salvo um lugar ou outro, que às vezes rolava umas igrejas que tinham um dia de instrumental, mas era a Zona Sul, era o foco. E eu tinha que pegar um ônibus, trem, isso aqui, pra poder chegar, ficar um tempo, e daí, às vezes não era nem suficiente, porque tinha que correr pra pegar o trem, senão o trem acabava o horário e eu não conseguia voltar. E aí eu me questionei sobre isso, falei, cara, mas isso não faz sentido, velho, como é que... Será que a galera não tem na minha área porque a galera não gosta? Porque e aí esse questionamento seguiu comigo um tempo. Quando eu fui fazer meu trabalho, fui criar o que seria a minha obra e tal, eu criei essa ideia do Urban Jazz, ou seja, o jazz urbano, né? Porque eu sou de Madureira, eu nasci em Madureira e tal, não estou mais em Madureira já há um tempo, mas cresci ao redor, tinha o baile funk, tinha o baile charme de Madureira, que era o baile black, que tem até hoje. O samba, né? Tem o samba, o Cultura jongo, forte. muitas coisas potentes, e não tinha como negar isso em mim, na minha música, porque tava tudo grudado em mim, na minha cultura. E quando eu fosse fazer o jazz, eu não queria mimetizar um jazzista como quem nasceu em New Orleans e sempre tocou jazz. Falei, cara, eu vou assumir tudo que eu sou, porque eu sempre acreditei na autenticidade, eu sempre acreditei que quanto mais autêntico for um artista, ou qualquer pessoa, em qualquer área que ele tiver, mais vai fazer diferença, porque tem uma frase que eu sempre falo, que só você pode fazer o que só você pode fazer, Lari. Não tem nenhuma Lari, pode ter alguém parecida, com o mesmo nome, ninguém vai ter a tua história, só você vai ter a tua história, só você. Então, quanto mais você encontra essa autenticidade, esse eixo, e fala assim, cara, é isso que eu vou fazer, do meu jeito, da minha proposta, não interessa o que o redor tá falando, não vou performar para fora, eu vou fazer só o que eu quero. Isso dá mais pano, você consegue se destacar, porque é você. Então, eu sempre pensei nesse processo, assim. Tem até uma historinha que eu acho muito legal, de Mozart. Falam que Mozart estava tocando na época, né? Sonata dele lá e tal, pianista, não sei o quê, estourado, a MFM. E aí, Mozart lá, 1800 e pouquinho, tinha uma galera que era muito fã dele, estava super estourado e tal. Aí um cara começou a escrever cartas pra ele. Se fosse hoje, seria tipo uma DM, assim, no Instagram pro Mozart. Aí fala, Mozart, eu adoro o teu trabalho, você é incrível, não sei o quê. Mozart, muito obrigado, querido, muito obrigado e tal. E aí ele falou assim, numa dessas trocas, ele falou assim, cara, eu sou pianista também, eu adoro suas sonatas e tal, você é incrível, pá. Eu também sou pianista, eu queria muito compor a minha primeira sonata. O que você acha disso, de eu compor a minha primeira sonata? Aí o Mozart responde pra ele, olha, acho que você não deveria compor a sua primeira sonata. Aí o cara fica indignado, pô, Mozart, eu sou seu fã, tô falando pra você que eu queria compor a minha primeira sonata, eu achei que você ter um incentivo seu, você fala que não deveria compor a minha primeira sonata, só que eu sei, como fã que sou, que você compôs a sua primeira sonata quando eu tinha apenas 11 anos de idade. Aí o Mozart responde pra ele, pois é, mas quando eu compus a minha primeira sonata aos 11 anos de idade, eu não perguntei pra ninguém se eu deveria compor a minha primeira sonata. Ou seja, essa coisa de pedir permissão para ser a nossa melhor versão é um negócio que não rola. E aí eu penso que dentro dessa estratégia que eu criei, que nem foi, hoje eu vejo, nem foi uma estratégia, foi uma coisa meio no feeling, de fazer assim, cara, eu vou fazer uma coisa que não seja o que a galera tá fazendo, assumindo quem eu sou, trazendo hip hop, trazendo as coisas que eu tenho de música urbana, eletrônico. Eu vou fazer uma mistura e quem se conectar, conectou. Eu lembro que quando eu soltei, muita gente queria que discorra. Eu fico brincando que a polícia do jazz veio atrás de mim. Tá até hoje atrás de mim. Tô foragido da polícia do jazz. Lei Magnífica no Jonathan. Meu Deus. E as pessoas têm se conectado? Tem se conectado bastante. As pessoas têm... E aí, como é que é o retorno do público? O retorno está sendo de uma galera que não é do jazz. Eu amo isso. Que legal. Porque não é o cara... Tem muita gente do jazz que ouve e tal, mas, por exemplo, agora eu trouxe o autotune pra esse disco novo agora. Eu já tava experimentando. Eu falei, cara, o autotune é uma coisa do trap, do funk, aqui no Brasil. Aqui, assim, do afrobeat. Pessoas usam. Eu falei, cara, deixa eu experimentar esse troço aqui.
eu sou adepto desses gadgets de tecnologias e tal. E aí, experimentei, eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, se eu trouxer isso para um ambiente de banda, com orquestra, com big band, isso aqui vai ser legal, hein? Vamos experimentar isso aqui? E aí foi o que eu fiz no Lar. O Lar também tem essa experimentação. E aí é muito interessante, porque de um lado tem gente que torce o nariz e fala assim, nossa, cara. Outro dia um cara comentou no perfil assim, Jonathan, teu trabalho é tão incrível, cara, não se venda pro mercado não, cara, não faça isso. Poxa, esse negócio de autotune, eu falei, cara, mas eu sou um artista de vanguarda, gente. Eu sou um artista que eu tô pensando futuro, afrofuturista, tô pensando em termos de futuro. E aí teve uma coisa interessante que rolou, que eu toquei com a Orquestra Sinfônica Brasileira ano passado, finalzinho do ano passado, vai fazer um ano agora. Foi incrível, incrível. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive enquanto artista, assim, na minha carreira. Pianista, né? Sempre quis tocar com uma orquestra. E eu tive a oportunidade de escrever os arranjos para a orquestra também. Então, foi meu repertório, com os meus arranjos. E eles foram super abertos para eu fazer o que eu quisesse. E aí eu fiz um show inteiro, tocando músicas do Experiência Cura, coisas do Liberdade também, e usando autotune. Essa é a parada. Então, eu falei, gente, vai ser isso aqui. E aí foi interessante, foi lindo, o show foi incrível. 2, 3 dias antes do show, nós fizemos uma contrapartida da orquestra para crianças de várias escolas públicas ao entorno dali do teatro que a gente ia tocar. Então tinham, sei lá, 300 crianças, não crianças, na verdade adolescentes ali de 13 a 15 anos. Aí um show menorzinho, né, de 30 minutinhos assim, e aí a gente tocou para eles, e aí no meio eles paravam e perguntavam assim, gente, curiosidade, esse instrumento aqui da orquestra tal, que instrumento que é esse aqui? Aí tocava um violino, o pessoal, violino, não sei o quê, cello, aí tocava sei lá, um fagote, que é um instrumento totalmente diferentão, assim, o pessoal, isso é flauta grande, falei, nada unânime. Aí, Jonathan, pode voltar pra você. Aí eu falei, eu também vou brincar também, né? Aí eu liguei o meu autotune assim, aí falei assim, e criançada, que é isso aqui? Eu juro, a criança até arrepio, as crianças falam assim, autotune! Gente, unânime. Que loucura. E eu falei assim, cara, aquele dia eu falei assim, cara, essa é a linguagem dessa geração. E não tem como. É igual a galera. É igual a galera falar assim, a IA, porque a gente não tem como brigar com uma coisa que está acontecendo já. E aí eu sou a pessoa que eu absorvo isso, né? Eu falei, cara, eu vou absorver isso na minha música, não por modismo, não porque eu acho que, isso é uma tendência, apesar de também ser uma tendência, mas eu na verdade, estou sendo o primeiro cara a fazer isso. Eu sou o cara que eu pesquiso muita música o tempo todo. Assim, na Europa eu não posso falar fora do Brasil, porque eu não conheço tudo, mas eu também pesquisei muita coisa, não vi, mas no Brasil, especificamente, não tem ninguém no jazz fazendo essa mistura desse autotune, trazendo, porque também, a coisa que eu falei do acesso, né, que você estava falando do acesso de preto e retomada. Como é que eu não posso falar que eu estou tentando buscar o jazz e retomando para democratizar esse lance para a galera que está na periferia, que talvez não tem acesso a esses clubes de jazz, a um Blue Note da vida, etc., falando de uma linguagem que eles não reconhecem. Exato. Você vai no cara que corta meu cabelo lá, que vai na periferia, lá que ele é sempre esse cara. Pô, ele tá ouvindo trap o dia todo. Oruan, Pose e tal. É autotune no talo o tempo todo. E já é a narrativa, já é a narrativa cultural do tipo de som que os caras ouvem. Então eu fui pra esse lugar. E porque eu gosto também. Eu gosto de Pose, eu gosto desses caras todos. Eu acho maneiro demais. Então eu só trouxe um pouco do que eu já gostava para poder anexar. E também se eu me interessar por outras coisas, eu vou trazendo. Eu faço essa salada mista. E aí é legal, porque tá chegando uma galera. E aí eu tive um feedback muito legal de falar assim, Jonathan, muito legal porque você pegou um lance que é totalmente novo, que divide opiniões dentro do mercado musical, porque a galera que tá ouvindo na periferia, ninguém tá questionando se tá tocando autotune ou não tá tocando autotune. É um estabelecimento do jazz, é a polícia do jazz que fica tipo assim, não, ó, isso aí não, isso é jazz, não, você tá fazendo, não, isso não pode, a regra é diferente. E aí eu adoro ser o anti-herói do jazz também e fazer essa coisa meio Robin Hood, de pegar um negócio e falar assim, meu irmão, agora eu vou levar para outro lugar. E aí é muito bom quando eu faço show agora, fiz show tem 2 semanas, 1 semana, e tá o teatro lotado, pessoas de várias idades, tipo assim, super encantadas com o trabalho e conectadas com o trabalho também, então isso só reforça que o caminho que eu tô fazendo tem um lugar, tem uma direção, tem um mar para navegar. É muito legal você falar disso, que eu lembrei até recentemente, eu não vou citar nomes, mas um artista brasileiro nosso que estava reclamando muito do hip hop, ele que é mais da música soul, né?
faz uma pegada mais black music aqui no Brasil, mas reclamando, falando hip hop que não era música. Esse tipo de estilo musical não é música. Eu fiquei muito indignada porque eu ouvia essa pessoa e eu falei assim, gente, não dá pra fazer isso mais. Não existe Não isso. existe, né? Então, ver um artista como você que transita nesse estilo musical que é o jazz, mas você tem um respeito muito grande e até consome essa parte que é totalmente diferente, mas você conseguiu juntar. É tão bonito de ver, porque a gente sabe que se você junta música boa e bem feita, vai ficar bacana. São os nossos estilos, a gente não pode negar. Nosso estilo não pode né? negar, gente. E tem uma coisa de que existe um lugar que eu acho meio antiquado, eu diria, que é de renegar o que é novo. Tudo que é novo não presta. Porque o que é bom é que era na minha época. Já no passado, Aí quando eu quero saber que não, porque o jovem de hoje em dia não brinca, porque na minha época eu falo, já fico com preguiça já. Eu falei, bicho, mudou, cara. Muda esse discurso. Atualiza, gente. Atualiza. O moleque de agora não vai ficar brincando com bola de gude, velho. Ele tem outras coisas pra se divertir. E talvez ele lá na frente falar, não, na minha época tinha videogame, né? Essa juventude agora não sabe mais, sabe? A coisa mais... Tá com é infinito, é infinito. E eu não gosto desse discurso também. Uma vez eu vi um maestro falando que, nossa, tá montando uma escola de música erudita na comunidade tal, não sei o quê. Jonathan, queria que você fosse um dia lá falar com o pessoal, falar da tua história, da trajetória. Porque é muito legal, porque a gente tá levando arte, levando cultura pra favela. Eu falei, não, peraí, mas você não tá levando cultura, a cultura já existe lá. Tá levando uma outra narrativa, uma outra música para anexar, para ela entender. Não você tá levando uma cultura nova. E aí falta a crítica que eu faço sempre, que falta vontade de se conectar com outras possibilidades, assim. Eu me lembro de um dia foi um dia bem atípico, assim, que de manhã eu tava no teatro vendo uma peça, um concerto muito bonito, assim. Eu não lembro quem era, se era Beethoven, o que era, mas que orquestra, assim. Lindo, 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 super bonito. Aí saí para almoçar. Aí de tarde fui para um samba comendo solto e tal. À noite fui pro Blue Note assistir uma coisa totalmente instrumental, com outra onda. E depois eu tava saindo, vou pra casa. Cara, vai ter um baile não sei aonde. Tava no baile à noite. Então assim, eu passei, eu falei assim, cara, que loucura, a galera não... Isso é o bom da... E aí quando eu falo de jazz urbano, eu também gosto de trazer a ideia do conceito de urbanidade, né? Que é você transitar pela cidade, transitar pelas possibilidades da cidade. Não só de música não, também os grafites. O que a cidade está te dizendo? E a linguagem urbana ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Ela não se estabiliza. Ela é rápida. O que está sendo falado agora, daqui a um ano, já passou, já é outra coisa. Então, atualizar isso, trazer isso para um lugar que, teoricamente, é mais sólido, é mais estável, é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Isso é muito bom, de fato, né? Muito bom, porque quando a gente fala sobre a questão da cultura da periferia, como você mesmo trouxe, né? Eu sempre lembro do trabalho incrível que o Gerando Falcões faz, que o pessoal da Expo Favela faz, de levar a cultura periférica e mostrar para as pessoas que há cultura na periferia. Sim. Não adianta você só achar que é cultura quando tem uma orquestra da periferia. Vamos lá fazer a orquestra da periferia. Gente, também é legal, bacana, mas a periferia é muito rica em cultura e rentável, né? A gente está descobrindo isso também, que é rentável. Não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil. A gente vê os meninos do passinho, imagina, fazendo passinho lá fora do Brasil, todo mundo gosta, todo mundo quer imitar, né? O nosso funk também sendo bastante popularizado fora do país. Então, é muito bom ver realmente um artista como você trazendo e disseminando isso também. E esse tipo de narrativa e essa visão sobre o que é a cultura da favela e como é importante também para a cultura do Brasil como um todo. Agora, Jonathan, falando sobre mais projetos seus. Djavan, olha só, a gente vai daqui para lá, para cá, cultura da favela. Vamos pro Djavan agora. Você participou do projeto Canto Djavan com a música Pétala. A gente tem um trechinho também, não tem, Tayane Cacho? Tayane Cacho, nossa produtora. Vamos colocar então? Olha ele lá.
o que você falou, né? Olha o autotune aí. No projeto Canta Djavan. Fala um pouquinho sobre esse projeto, inclusive do uso do autotune para fazer. Pois é, esse projeto é um projeto encabeçado pela minha gravadora Slap, que é o selo da Som Livre. E eles juntaram uma galera, eu, JP, Meli, Bruna Black, Lucas Carlos, quem mais? O Rodari, para fazer um trabalho voltado para Tô Cantando Djavan. Eu sou muito fã do Djavan, O Djavan, para mim, ele me influenciou em muitas coisas, assim, inclusive na moda. Tem uma história que eu sempre conto e depois posso contar. Ah, eu quero saber. Sobre como o Djavan bateu, assim, em mim. Eu tenho um show que é o especial Djavan, que é falo que é um Djavan do jeitinho de Jonathan Ferro, que eu dou aquela urbanizada, jazzeada urbana ali e faço os arranjos e tal. Então, quando me convidaram para fazer, eu, na verdade, parece que essa proposta saiu, quando eu e o JP, nós fizemos um especial juntos lá na gravadora e tocamos Oceano. Ele já tinha feito uma participação no meu show e foi lindo tocando essa música. E depois a gente falou, Jota, vamos fazer essa coisa juntos de novo? Vamos embora. E aí parece que a partir disso surgiu essa ideia de fazer uma coisa de Djavan. E aí o resultado foi esse, cada artista gravou 2 músicas. Eu gravei essa Pétala, que eu amo, e gravei Adorava Me Ver Como Seu, que Adorava Me Ver é uma música mais lá do B, mas que foi uma das coisas um disco que eu gosto muito de Djavan ali. E eu fiquei muito feliz, porque trouxe a minha personalidade mesmo, essa busca, essa estética com tune que eu tô trabalhando também. Então, falei, gente, quero fazer com essa onda aqui. A galera comprou o barulho e falou, vambora, eu quero que seja o Jonathan Fé aqui. Como é que você se expressa? E o Djavan super elogiou o trabalho. Eu já tinha recebido um áudio de Djavan anteriormente, me elogiando, que eu sempre boto isso no show, falo, gente, quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem de Deus que eu recebi. Aí aparece, Jonathan, aqui é Djavan, tudo bem? Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu recebi isso, eu quase engasguei, que tava comendo tipo hambúrguer. uma mensagem de Deus mesmo, né? A gente recebe assim, meu Deus. Ele falou, adorei teu trabalho, nossa, eu não conhecia teu trabalho, mas eu tô admirado profundamente. Ele fala um áudio muito bonito, assim. Que lindo. E esse áudio vem sucedido de uma história que eu conto, que eu vou resumir. Quando eu estava lá para meus 18, 19 anos ali, eu estava estudando jazz, estava na escola de música Vila Lobos, lá no Rio de Janeiro. E eu estava ali tocando e tal, e estudando bastante. E é uma época que eu era muito duro, muito sem grana, assim. E eu estava pensando assim, cara, tava dando meu sangue, tinha conseguido uma bolsa de estudo nessa escola e estava dando meu sangue para poder fazer a coisa acontecer, estudando e tal. E passava o dia estudando piano. E aí, aí um cara falou assim pra mim, um dia assim, um cara que era colega na época, falou assim, pô, Jonathan, olha você, eu tinha um tênis, um All-Star muito surrado da Converse, assim, muito surrado. Eu brinco que esse All-Star era tão surrado, o sola dele era tão surrado, que se eu pisasse numa moeda, eu sabia se era cara ou coroa. Eu tô rindo assim com propriedade, tá? Porque assim, só quem tem All-Star que surrado sabe. Que você sente a pedrinha bem fininha no chão, exatamente, assim. Meu Deus do céu. Sim. E um jeans surradão, que eu vestia a semana toda, lavava no final de semana e botava de novo. Então, aí ele falou, nossa, mas você é todo céu. Eu falei, cara, mas isso não importa, eu tô pensando em música, eu não tô pensando em roupa, isso aqui não faz diferença nenhuma. Ele, é mesmo, é? Você acha que se Djavan te visse desse jeito, ele te contrataria? Cara, ele ligou um triplex na minha cabeça, eu fiquei assim, nossa, será que Djavan me contrataria? Aí fiquei voltando pra casa. Djavan me contrataria? Ia. Bota o delay aí, Tayane. Djavan me contrataria? Ia. Aí no chuveiro, Djavan me contrataria. Eu fiquei assim, desesperado. E aí fiquei pensando, caraca, será, cara? Pô, aí eu comecei a pensar, fantasiar esse encontro com o Djavan, como é que eu tava vestido. E aí, olha que coincidência, que interessante. Tem coisas que parece que vem pro mal, mas vem pro bem, né? A minha irmã estava estudando moda e ela tinha várias revistas de moda na época. Hoje ela é uma profissional da moda incrível. E aí eu comecei a ver as revistas dela, vi uns blogs. E aí, mesma coisa, CDF, botei um negócio na minha cabeça, eu fui ler tudo, ver desfile, não sei o que, na internet, busquei um monte de coisa na época. E aí, peguei um primeiro cachê que eu recebi de não lembro o que era, de um trabalho que eu fiz. Aí eu fui para um brechó, que na época não era tão hype igual hoje, né? Hoje os brechós são super hypados, assim. E aí comprei um monte de roupa dos edits que eu pensei, essa marca, isso aqui combina com isso aqui, essa cor com isso aqui. E aí eu saí um dia, aí vestido com dripzão bonitão, assim, autoestima lá em cima. E aí eu fui elogiado, as pessoas começaram a perguntar o que eu fazia, mas o que você faz? E eu falei, eu sou pianista. Eu falei, caramba, é a primeira vez em anos que as pessoas
se interessam e me perguntam o que eu faço, porque ninguém nunca me perguntava o que eu fazia. Eu era um cara que invisível, né? Muito por conta desse lugar, né? Um cara periférico. Então é a sociedade invisibilizando. Onde nos colocam, né? Exatamente. Então eu percebi que a moda me deu voz. E aí eu comecei a usar isso a meu favor de todas as maneiras. E aí hoje eu fico feliz que eu fui capa agora da La Oficial pela segunda vez. E é uma capa histórica, inclusive, que acabou de... A revista foi a última edição da revista no Brasil, então tá lá na revista estampada legal. Já fui capa da Ela lá do Globo no Rio. Sou patrocinado pela Converse hoje também. Já desfilei várias vezes, assim. Fiz o último desfile agora com o João Pimenta, maravilhoso. Olha que glow-up, né? Do All-Star surrado, sentindo a moeda. Sentindo a moeda. Pra patrocinado pela Converse. Agora eu tenho, sei lá, mais de 25 pares. Tem tênis que tá lá guardado isso. que eu ainda nem estrei ainda. Mas realmente eu falo isso no show pra falar assim, gente, é sobre acreditar no nosso sonho mesmo. E aí eu compartilho na sequência o Djavan mandando mensagem falando que adorou meu trabalho. E aí eu falo assim, pô, olha como é que o jogo vira, né? E como é que é importante. Então, fazer essa gravação homenageando ele, pra mim, foi de uma importância, de uma relevância absurda, assim. Djavan, eu brinco que o Djavan é o nosso Roberto Carlos, é o Roberto Carlos da nossa geração, assim. Então, isso, além de ser artista preto e tal, com toda a relevância dele, assim... Ele tá no momento que tá todo mundo homenageando ele, né? Tem musical, tem disco e tal. Ele é incrível. E merece todas essas homenagens, claro, né? Esse artista é incrível. E você imaginava tudo isso que tá acontecendo, tudo isso que aconteceu na sua trajetória, quando você entrou lá na música, lá no comecinho? Eu não vou falar muito sobre a sua história de infância, porque essa história já foi muito contada no outro Pretoteca que você veio aqui. Sim. A gente vai até deixar no finalzinho, tá? Para quando você terminar esse episódio, você consegue clicar aqui na tela e você vai lá naquele anterior que você falou bastante. É verdade, o dreadzinho menor. E você falou muito ali sobre como você começou, da sua infância e das influências gospel também na sua vida. Sim. Mas vendo toda essa trajetória, né? Dali, daquele comecinho, do Jonathan ali, ainda pequeno, eu vi a história que você assistia a um programa na televisão de um pianista ali no meio dos seus pais, né? Aquela coisa de afeto, aconchego, e ali foi a primeira paixão. Você imaginava daquele Jonathan lá no comecinho até agora, tudo que você percorreu, você imaginava chegar onde você chegou? Nossa, eu não imaginava, não. Não imaginava porque a gente não é incentivado a sonhar, né? Sonhar, pra mim, é um ato revolucionário mesmo, porque a gente não é ensinado a sonhar, principalmente quando pessoas pretas. Não vou generalizar, obviamente, acho que cada um tem uma história, pais que incentivam a sonhar, mas assim, de uma maneira geral, a minha geração não foi incentivada a sonhar, né? Falar, vai que conseguiu. Eu era um sonhador por convicção, eu me lembro de, com 9 anos de idade, eu ficava vendo um livro que tinha com várias fotos de países, assim, eu ficava pensando, como é que deve ser esse lugar? E aí eu tenho uma mania minha de escrever. Quando eu estava em Amsterdã, por exemplo, eu me lembro de ter uma foto de Amsterdã nesse livro. Eu lembro disso muito nitidamente, assim. Eu não sabia nem falar de Amsterdã, aí a Holanda, sabia que era Holanda. E aí quando eu estava lá, eu escrevi uma carta pro meu Jonathan de 9 anos. Eu falei assim, olha só, Jonathan, você um dia vai chegar em Amsterdã, vai estar rolando isso, confia. Eu faço quase como se eu estivesse voltando no tempo e dando conselhos para ele. E olha que loucura, é uma loucura, assim, vamos no termo da fantasia, né? Porque, de alguma maneira, eu senti uma presença muito forte de incentivo, assim, de vários momentos que eu falava, tô viajando, mesmo na minha inocência de criança, de querer algumas coisas. Aí eu já tinha uma ideia de onde eu estava, o local que eu estava, o cenário que me brecava, que dizia que eu não ia conseguir, mas tinha uma vozinha quase falando assim, cara, continua. Então, toda vez que eu estou nesses espaços, estou aqui com você aqui agora, esse momento lindo. E eu agradeço esse Jonathan de ter acreditado e ter podido me fazer estar aqui hoje, assim, de várias coisas que eu olho para trás e falei, cara, que loucura. Tipo assim, ter tentado a bolsa de estudos com você no Villa-Lobos, eu ligava todo dia, Lari, todo dia. Aí teve um dia que a pessoa falou assim, olha só, a gente tá com o teu telefone, ela falou assim, eu juro que a gente vai te ligar quando rolar a bolsa. Você faz, porque era uma bolsa que eu tinha que fazer um teste para ver se conseguia ser apto para a bolsa. E eu tinha medo de perder a coisa, assim, eu tinha medo de perder que se essa porta não abrir agora, eu não vou conseguir. Era isso, a urgência também. Eu acho que é uma coisa a gente tem esse senso de urgência, né? Uma coisa que rege minha vida muito é esse senso de urgência, eu preciso fazer agora.
preciso falar disso agora, preciso falar de mim agora, preciso ser feliz agora, preciso ser livre agora, preciso me curar agora, preciso me encontrar esse lar agora, preciso... Tudo é no agora, assim. Isso é muito legal, porque quando a galera me coloca nesse lugar de afrofuturista, eu falo que pensar no futuro é ser afropresentista, é pensar teu corpo enquanto presença, né? Como é que você vive o seu presente, como é que você se coloca em estado de presença para projetar o futuro, para olhar para o passado com um olhar amoroso sobre o que você fez, o que o seu eu do passado fez para te fazer chegar até aqui, tanto erros ou acertos e tal, ser amoroso consigo mesmo, falar assim, caraca, errei aqui, mas tudo bem, é isso, é o que eu dei contra esse momento aqui, ali no instrumentação que eu tenho hoje. Então eu tento fazer esse esquema, escrevo uma carta, uma coisa que eu incentivo a galera, quando eu vou dar alguma palestra sobre isso também e tal, eu dei uma palestra no Texas muito legal e eu falei pra galera sobre mandar um e-mail para si mesmo no futuro. Então você, por exemplo, manda quando é teu aniversário? 27 de dezembro. Olha, agora, capricorniana, maravilhoso. Então, você vai escrever... Com ascendente em Sagitário. Pô, tá Olha ótimo. isso, que loucura. Caramba, tá ótimo. Tá ótimo, né? Flecheira também. E aí, bom, você pode mandar um e-mail para você, pro dia 27, te parabenizando. Você pode programar lá e falar assim, oi, Lari, tudo bom? Não sei o quê, feliz aniversário. Aí você vai dizer as coisas que você sabe que você quer, porque só você conhece melhor do que ninguém. Nem a tua terapeuta vai conhecer você tão bem quanto você mesmo. E, não sei o quê, parabéns. E aí, você já conseguiu aquela coisa que você estava querendo agora, em setembro? Rolou? Aquela situação assim, assado, resolveu? E é muito legal quando você recebe. Aí você manda um e-mail. Tem um misto de responsabilidade, porque você, caramba, mandei um e-mail para mim mesmo. Tem uma coisa, sabe, como é que vai ser esse e-mail e tal. Aí você esquece, quando o e-mail chega para você, é um negócio que, assim, é uma catarse muito bonita. Caramba. Incentivo. Nossa, eu vou fazer. Faça. Vou escrever esse e-mail. Faça. E aí é isso, eu acho que tô vivendo, tem momento que eu falo assim, caraca, eu não acredito que eu tô aqui nesse lugar, vivendo isso aqui. E venho tentando estar o mais presente possível nesses momentos para celebrar o esforço que o Jonathan de lá de trás fez para eu estar aqui. Que maravilha, isso é maravilhoso mesmo. Vou fazer, viu? Faça você também que está acompanhando aqui a gente, Pretoteca. Eu tenho relatos muito bonitos sobre isso, assim. E você pode fazer daqui a um ano também, que aí é mais processos. Muito legal, muito legal. A gente já está chegando a quase 50 minutos de programa, mas não tem como a gente não falar aqui sobre os festivais, grandes festivais aqui no Brasil, dos quais você participou. Como é que está essa inserção desses artistas, eu não sou artista, mas nós, povo preto, né? Nesses palcos, nesses grandes palcos no Brasil, Detal, Rock in Rio, todos esses festivais que tem aqui, Primavera Sound também. Como é que tá a inserção, né? Como é que é para você chegar nesses palcos? Como é que é para você também furar essas bolhas onde a gente sabe que é muito difícil, a gente tem um problema ainda no Brasil de dar muita visibilidade a artistas internacionais e acabar, às vezes, esquecendo os nossos artistas brasileiros, tão talentosos quanto e mais, em muitos casos também. Como é que foi todos esses processos para você e como é que você está enxergando também esse cenário de festivais para esses artistas aqui no Brasil? Bom, eu tive acesso e convite para esses festivais, Primavera Sound, que você citou. Fiz o primeiro Detal que teve em 2023, eu fiz, foi bem legal. O Rock in Rio eu fiz algumas vezes, assim. Duas vezes que eu fiz. Sempre foi bom tocar nesses festivais, mas eu ainda sinto que falta oportunidade ainda para mais gente acontecer, assim. Eu não posso me usar como exemplo de não sou incapaz de fazer isso, de falar, não, tá dando certo porque eu estou fazendo. Não acho isso. Inclusive, tem inúmeros festivais que eu não participei, que eu não fiz. Já fiz festivais fora do Brasil que a galera briga para poder fazer e não fiz festivais no Brasil que eu adoraria fazer. Não sei, porque aí, às vezes eu acho que fazer uma crítica que existe uma curadoria, às vezes, de alguns lugares, sem citar nome de nada, uma curadoria meio preguiçosa, sabe? E aí não é sobre o Jonathan, não. Porque, assim, tem muita gente incrível, gente incrível. Pô, tem muita gente incrível, fazendo música incrível, que não entra nesses line-ups, assim. E aí não entra porque a pessoa quer apostar no artista que tá dando certo, que tá no hype. E tem que ser, porque tem que vender ingresso, o patrocinador quer um nome forte para poder colocar o patrocínio lá. Mas assim, você pode ter um nome forte, você pode ter, na sequência, outras coisas. Eu, por exemplo, conheci um pessoal na França, num festival bem legal.
a curadoria deles é pensada a partir de um tema. Então, esse ano o tema vai ser, sei lá, música africana, sei lá, estou chutando aqui. E aí o line vai ser todo pensado naquele esquema, então ele pega um nome muito forte, um cara do Afrobeat, assim, muito alto, e bota outros artistas para poder aparecer ali também. Então, isso fica muito democrático, fica muito, muito, muito legal. Aí no outro ano, é uma curadoria já pensada, esse vai ser collab. Então eles pegam um collab de artistas que não tem nada a ver, grandes artistas e outros menores, médios e pequenos, para poder todo mundo ter uma visibilidade. E bota em horários que, tipo, o artista pequeno bota um pouco antes do outro artista que não tem tanta visibilidade, outro mais embaixo, sabe? Fazer coisas que façam sentido, porque eu acho que esses festivais, esses curadores, têm muita responsabilidade sobre... Não é muita, tem muita responsabilidade, não é só toda a responsabilidade deles, mas assim, você fala de mercado musical, o festival é uma cadeia importante desse mercado. Então, como é que vocês estão pensando nesses festivais? Como é que estão criando essa curadoria para poder incluir esses artistas que estão... E quase que, em algum momento, esses curadores viram quase que deuses, assim. Porque o que eu já vi em feiras da galera, porra, atrás dos caras, assim, pelo amor de Deus, não sei o quê, e fica o produtor, o empresário atrás da galera. E assim, de todo mundo, daquela turma ali, poucas pessoas vão entrar às vezes. E eu não vou nem ser consideradas. Eu acho que há que se pensar, e tem muitos festivais que são maravilhosos, eu estou falando, não estou generalizando não, mas sim, tem festivais maravilhosos, que tem uma curadoria massa, que bota artistas. Eu já fui em tantos festivais que eu não conhecia o artista e conheci lá, e eu fiquei, caramba, que artista incrível, ainda bem que eu estava aqui para ver esse artista. E é muito legal quando a pessoa vai para o festival e descobre um artista novo, eu acho isso tão maravilhoso. Aham. E aí você vai pro festival e tem a mesma coisa que tá tocando, ó, você vai no festival A, B, C, D, é o mesmo artista que tá tocando. Exato. Ah, não sei o que lá, a mesma Mesmo galera. da outra edição, Mesmo da as outra mesmas edição, coisas, não tem rola uma uma coisa... atualização. Eu fico achando que rola umas coisas meio de preguiça, assim. Tem festivais que eu já não vou mais hoje, que assim, que eu achava legal, que eu já falei, pô, isso aqui não... Como espectador mesmo, que eu digo. E acho que é isso, assim. Eu sou chamado para várias coisas legais, eu acho legal. Tem muitas coisas que eu gostaria de estar, mas não tô no line, e tá tudo bem também. Eu acho que respeito a decisão dos curadores de que o que faz sentido pro festival dele. Tô fazendo a minha caminhada do mesmo jeito. Enfim, a gente, por exemplo, tem festivais na Europa bem legais que está fazendo, que estão acontecendo, que estão com respeito, me chamando, com um trabalho bacana, assim. Isso é legal, mas é legal ter o Brasil chegando para as pessoas, para outros lugares. Então, eu acho que tem esse processo, mas eu não falo nem só por mim, não. Eu falo porque a gente conversa, nós artistas, assim, sobre algumas coisas e tal, e muitos artistas incríveis, com trabalho relevante, com números expressivos no Spotify e tal, na rede social, que não são chamados, são convidados então, também. Então, eu acho que também isso está levando uma saturação do mercado dos festivais. Isso já está uma pesquisa já grande sobre isso. Os festivais estão cada vez mais desinflados, as pessoas estão indo menos, e aí surge o lance dos artistas criarem seu próprio rolê, né? Que aí o cara vai lá e cria a festa dele, o evento dele, com como ele quer. Aí vem a Ludmilla criando uma Nice, o Thiaguinho, a Tardezinha. Vai ter outros artistas menores também, fazendo outras coisas legais também, com a festa dele, com o lance dele, com a perspectiva dele, que a pessoa vai lá e sabe que vai ser recebida pelo artista, pela música dele, pelo o que ele pensa também sobre aquele processo. Perfeito. Jonathan, para a gente encerrar, agendas de próximos shows, também próximos trabalhos. Você está com esse novíssimo, acabou de sair do forno, mas sabe que a gente sempre quer mais, né? Então, muita coisa. Depois eu posso dar um spoiler assim, eu já começo a gravar um próximo trabalho já, um próximo disco já daqui a pouco já. É a continuação do Lar. Que legal. E aí eu posso dar o spoiler do nome do disco depois no off. Mas tá bom. É um Lar ainda mais profundo, assim. Depois do Lar, o que vem depois do Lar? Aí esse trabalho. E também já tem umas coisas já compostas, bem bonitas, mas isso aí ainda vou começar a gravar e eu não sei quando... Eu percebi que meus discos vêm saindo de 2 em 2 anos. 19, 21, 23 e 25. Não sei se vai ser agora, se o próximo trabalho vai ser 27, se vai ser 26. Mas é porque eu termino um trabalho e todos foram assim mesmo. Terminei Cura, eu já tava com a minha cabeça no próximo. No outro. Porque eu vou... quando o disco sai... Eles se complementam, né? Você tá se complementando Sim. um ao outro, então faz sentido mesmo. E quando o disco sai, é novidade pra galera, mas eu já tô há
Muito tempo fazendo. imerso, pensando, toma terapia e não sei o quê. E ai, meu Deus, será que esse disco tá funcionando? Ai, meu Deus, não sei se é isso aqui, acho que eu tô viajando. Muitos questionamentos até ele chegar, então... Jonathan, te agradeço demais, viu? Muito obrigada por vir novamente ao Pretoteca, conversar aqui com a gente, contar um pouquinho do seu trabalho novo. Que gostosa essa conversa. Queria ficar aqui mais tempo, mas a gente não pode mais tanto. Mas te agradeço muito, viu? Um prazer imenso te receber aqui de novo. Obrigado. Vou mandar um beijo para todo o pessoal da Slap, da minha gravadora, o pessoal da imprensa também, maravilhoso, minha assessoria maravilhosa, minha assessora maravilhosa. Lari, e a minha manager afrofuturista, Tânia Arthur, que ela que também é a mente pensante por trás dessas estratégias todas também, para fazer acontecer, e, enfim, fazer uma internacionalização também do trabalho, das coisas todas. E é isso. E a galera, a banda toda que me acompanha, os músicos, é isso. Demais. Sucesso para você, viu? Obrigado. A gente quer ver muito mais, sempre muito mais de Jonathan Ferri. Então, muito obrigada novamente. Obrigado. Axé para você. E muito obrigada a você também que está nos assistindo no nosso canal do YouTube, está nos acompanhando no dial da Band News FM ou no nosso Spotify. Muito obrigada por esse episódio. Tem agradecimentos especiais também, tá? Ao Cauê Marques, operador do Switcher. O Zé Florentino, responsável por gerar esses dados aqui da sala digital Band Google, onde a gente faz essa gravação do Pretoteca. Também a Tayane Kátia, que é a nossa produtora, Beatriz Alencar, que também é a nossa produtora e faz a edição desse programa. Um beijo grande para a Cintia Martins, que volta também depois aqui com a gente no Pretoteca. E para você, gente, nos vemos então na próxima sexta-feira. Até lá. Tchau.